Ocupação de UTIs segue alta e governo promete reforçar medidas de isolamento social. Pesquisa do Ibope vai medir infecções por coronavírus em Natal, Mossoró e Caicó. Governo do estado vai permitir visitas virtuais aos detentos e o lançamento de 2 guias culturais sobre os povos ancestrais do Rio Grande do Norte. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Natal e Mossoró continuam sem vagas para unidades de terapia intensiva, as UTIs. Agora, mais de 600 de pessoas estão internadas em todo o estado, nas redes pública e privada. As regiões de Mossoró e Oeste estão com 100% dos leitos ocupados com pacientes com a Covid-19. Na região metropolitana, a situação também é crítica. A taxa de ocupação hoje está em 97%. A região do Seridó é a que tem a menor taxa, com 45% dos leitos ocupados. Hoje, são 594 pessoas internadas. Desse total, 293 pacientes em leitos de UTI. O número de casos confirmados deu um salto. Ontem eram um pouco mais de 8 mil casos. Hoje são 9.148 pessoas testadas positivo para a Covid-19 em todo o estado. Em relação ao número de suspeitos, o estado está perto de atingir a triste marca de 20 mil pessoas. Já o número de óbitos pela Covid somam-se 367 mortes e 69 em investigação. Nas últimas 24 horas foram 7 óbitos. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje, o secretário adjunto da Saúde, Petrônio Spinelli, comentou sobre a importância do Pacto pela Vida, firmado ontem com a governadora Fátima Bezerra e prefeitos, para tentar diminuir os danos causados pela pandemia. A situação, então, continua muito dramática. Essa ação do governo do estado de repactuar os entendimentos com os setores empresariais, com os setores sociais, com as prefeituras, com os outros poderes, com os empresários, ela é fundamental. As medidas foram tomadas, isso é importante dizer, porque fundamentalmente nesse momento nós temos que entender as coisas com rigor científico, sem buscar culpados. Nesse momento, nós temos que olhar para frente. Nós temos que entender que o isolamento previsto, que estava nos decretos, particularmente o estadual, ele não conseguiu ser efetivado. Essa é a realidade. Então, não dava para esperar mais, precisava repactuar. E esse é o momento de repactuar. A ação do governo tem sido fundamental nisso. Vocês não imaginam quantas reuniões nós não participamos nesses últimos dias com prefeitos, com empresários, com sociedade, com trabalhadores, com os poderes, no sentido de construir consensos. A governadora Fátima Bezerra vai lançar mais um decreto. O isolamento social terá medidas mais rígidas e deve vigorar por mais tempo. O novo decreto de isolamento vai substituir as atuais regras que vencem na próxima sexta-feira. A atualização terá medidas mais rígidas para impedir a circulação de pessoas. A meta é elevar os atuais índices de isolamento domiciliar entre os potiguares. Na avaliação do governo estadual, o crescimento do número de infectados está ligado aos baixos índices de isolamento, que registram em média 40%, onde o ideal é 70%. O decreto vai seguir com as regras de fechamento do comércio e serviços não essenciais. As novas regras, no entanto, incluem maior participação dos municípios potiguares no enfrentamento do novo coronavírus. No final da tarde de ontem, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com prefeitos potiguares para discutir alguns pontos do decreto. O projeto estadual de reforço do isolamento social foi batizado de Pacto pela Vida. A iniciativa propõe mais fiscalização para as feiras livres,
proibição de circulação em áreas públicas com auxílio de blitz policial, além de proibição de pessoas nas praias. As medidas foram acatadas pelos municípios da região metropolitana de Natal, mas a ideia é expandir para outras cidades. Em coletiva de imprensa realizada hoje, o secretário de Segurança Pública, Francisco Araújo, explicou como se dará a fiscalização para o cumprimento do decreto. A missão da Segurança Pública é atuar junto com eles em locais onde os municípios têm a mancha de incidência da contaminação do Covid e também os locais que têm concentração de pessoas, aglomeração de pessoas e fluxo de pessoas. Então, o Sistema de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro irá atuar junto com esses agentes para aumentar o isolamento social, fazer com que as pessoas que não precisem estar na rua, que fiquem em casa. Não é permitido funcionar bares e restaurantes. Então, nessa ação, nessa blitz, que o Sistema de Segurança Pública fará junto com o município, vai encontrar alguns bares e restaurantes em qualquer bairro, dentro das cidades, na comunidade, no distrito, aberto. Eles vão ser orientados de imediato a fechar e ir para suas casas. Se alguém desobedecer, será feito o procedimento policial. A polícia estará junto com os agentes do município e vai fazer o procedimento. As orlas marítimas aqui das praias da região metropolitana, a estrutura de segurança pública irá agir em Natal e em toda a região metropolitana. Então, nós iremos orientar as pessoas a não fazer prática de esporte coletivo, não fazer aglomeração e não estar em barracas de praia consumindo bebida ou se alimentando. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, em entrevista ao jornal Tribuna do Norte, criticou a forma como o governo do estado está gerindo a crise epidemiológica. Para Álvaro Dias, a superlotação das UPAs municipais é em decorrência da falta de mais leitos e que o estado necessita montar, com urgência, um hospital de campanha para receber os pacientes do interior, que são os principais causadores da superlotação dessas UPAs. O estado rebateu as críticas do prefeito por meio do secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves. Em nome do governo do estado, a gente só tem a lamentar que a postura do prefeito da capital, ao invés de ser colaborativa, de ser, nesse momento, de unir forças, venha no sentido de criticar um pacto que vários outros municípios da região metropolitana, Mossoró, inclusive, a prefeita tem sido muito colaborativa, ao invés disso, venha fazer crítica, né? Quando ele sabe, por exemplo, que hospitais, o hospital municipal, tanto o hospital municipal quanto o hospital de campanha de Natal, só foi aberto porque coube ao Estado a colaboração e, inclusive, de colocar equipamentos à disposição. Pesquisadores do IBOP estão novamente no Rio Grande do Norte para realizar a segunda fase da pesquisa sobre a Covid-19, que vai ajudar a conhecer a propagação do coronavírus na população brasileira. Além de questionários, os pesquisadores realizarão testes rápidos nos moradores. A segunda etapa da pesquisa sorológica da Covid-19 acontece a partir de amanhã, dia 4, e segue até o sábado, dia 6. E será realizada em residências de Natal, Caicó e Mossoró. O estudo está sendo realizado em todo o Brasil, com a coordenação da Universidade Federal de Pelotas e apoio do Ministério da Saúde. De acordo com a coordenação do estudo, o objetivo é conhecer a propagação do coronavírus na população brasileira. Os domicílios visitados aqui no estado serão escolhidos por sorteio, como explica a coordenadora técnica da pesquisa. A nossa equipe fará as entrevistas nos domicílios, então ela vai abordar as pessoas nas casas, em bairros específicos da cidade, né, para sortear um morador dessa casa, para realizar o teste rápido e também um breve questionário. São 250 entrevistas no município, tá? Para que a gente conclua essa segunda fase e retome a terceira fase 14 dias depois do término das entrevistas realizadas agora.
Mais de 400 servidores das Forças de Segurança do Estado já foram afastados por causa da pandemia do coronavírus. O governo busca agora medidas para garantir os serviços à população. As categorias que atuam na segurança pública no Rio Grande do Norte sofreram forte impacto em seus efetivos devido à pandemia do coronavírus. Logo no início da pandemia, 411 agentes das polícias militar, civil, penal e corpo de bombeiros foram afastados dos seus serviços por integrarem grupos de risco para a doença. Além disso, 101 agentes foram testados positivo para o Covid-19, além de outros 3 óbitos registrados. Só na Polícia Militar foram 61 casos confirmados, 3 mortes e 235 afastamentos. Na Polícia Civil, são 6 confirmados e 91 afastamentos. O Corpo de Bombeiros registra 7 casos e 20 profissionais afastados, e na Polícia Penal são 27 casos confirmados, com 65 afastamentos. A delegada-geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, falou sobre as ações de prevenção adotadas pelas Forças de Segurança do Estado. Desde que a pandemia começou no Rio Grande do Norte, nós expedimos 2 portarias determinando o cumprimento de todas as normas estabelecidas nos decretos, de modo a minimizar o risco de contaminação entre os policiais civis. Temos feito a distribuição de todos os EPIs, de máscaras, álcool gel, álcool líquido, reforçamos o material de limpeza das delegacias e, através da doação das entidades de classe, foram disponibilizados protetores faciais para os policiais que estão em atividade. Além dessas medidas com relação à disponibilização de EPIs, a forma de trabalho, a forma de jornada de trabalho de cada delegacia está sendo determinada pelo delegado da unidade e nós recomendamos que as equipes permaneçam no trabalho presencial, seja aquele número mínimo necessário. Olha só, depois de protestos de familiares de internos das penitenciárias do Estado, o governo vai oferecer tecnologia para promover visitas virtuais durante a pandemia da Covid-19. Familiares que aguardavam há quase 3 meses para terem notícias dos seus parentes que estão detidos no sistema prisional do Rio Grande do Norte terão a retomada das visitas com auxílio da tecnologia. Isso porque hoje a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria das Mulheres, Direitos Humanos e Juventude publicaram uma portaria regulamentando as televisitas, que ocorrerão em todas as unidades prisionais do Rio Grande do Norte. O secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florencio, explicou como será essa dinâmica. O que é a televisita? É uma forma para que os familiares possam ter acesso aos seus parentes presos e daí o contrário da mesma forma. Nós estamos com o sistema prisional isolado há mais de 80 dias, sem os familiares terem notícia dos presos e sem os presos terem notícia de seus familiares. Para que seja possível o teleatendimento, o familiar tem que mandar um e-mail para visita.ceap@rn.gov.br. Faz o seu cadastro e recebe um login e senha para efetuar o agendamento da visita. Essa visita inicialmente ela vai funcionar em dias alternados, né? Porque é um projeto piloto, nós estamos ainda fazendo um experimento e depois nós vamos avançar isso para todos os dias. A televisita vai funcionar em todas as unidades prisionais do Estado. Nós temos em todas as unidades notebooks que foram adquiridos num convênio junto ao Departamento Penitenciário Nacional para justamente essa finalidade, para que a gente possa fazer com que o preso tenha notícia do seu familiar e o familiar saiba como é que o seu parente está dentro das unidades prisionais. Ainda de acordo com a portaria, as televisitas terão duração de 10 minutos e cada apenado terá direito a uma visita virtual por mês. Júlio Rocha para o TVU Notícias. Sempre é tempo de conhecer mais e melhor sobre os povos originários do nosso estado. Por isso, o IFRN realiza hoje um lançamento virtual de 2 guias culturais. Laísa Félix traz as informações. O projeto de extensão Troncos, Ramos e Raízes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN
com apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRN, lançam hoje 2 trabalhos, o Guia Cultural Indígena do Rio Grande do Norte e o Guia Cultural Afro do Seridó. O lançamento será hoje às 7 da noite na página facebook.com/IFRN Zona Leste. A programação vai contar com a apresentação dos guias, seguido de debate entre os pesquisadores, as lideranças indígenas e as comunidades afro do Seridó. A coordenadora do evento, professora Julie Cavinhac, contou para a gente um pouco sobre os guias. Esses guias, eles foram pensados tanto como material didático para ser usado por professores e alunos da rede pública e privada, né? Porque tem uma escassez de informações sobre a presença indígena e africana no estado, né? Isso a gente verificou durante nossas pesquisas e, sobretudo, essas informações não estão disponíveis para um amplo público. Então, é um material didático, mas também são guias culturais, com informações práticas, né, que pode servir para uma pessoa que quer conhecer as comunidades, os lugares de memória e os monumentos que estão associados a essa presença histórica e cultural dessas populações. Há pouco mais de 2 anos, o Sebo Vermelho, que também é editora, comemorava 500 edições. Hoje vamos rever e reviver um pouco do espaço que está fechado, mas que espera sua visita assim que a pandemia passar. A reportagem é de Renato Batista e foi exibida em janeiro de 2018. Ele é quem descobre os escritores novos e os antigos também, que ele já fez várias reedições de livros que estavam assim, que ninguém teria acesso. Uma pessoa que está nessa batalha, que está nessa luta assim, para manter vivo assim, tantos autores, tantos poetas, tanta gente que faz parte da cultura intelectual do Rio Grande do Norte, da parte de literatura, da parte das artes visuais. Assim. Ele sistematiza de uma certa maneira, a maneira dele, a nossa produção literária, faz com que livros que já estavam fora de catálogo, fora do acesso aos leitores, voltem, retornem. Dentre tantos sebos que existem na Avenida Rio Branco, no centro de Natal, este sebo aqui é um local diferente, porque das mãos do proprietário já foram lançadas mais de 500 obras e boa parte desse trabalho está por aqui, no meio destas prateleiras. É um caso único no Brasil. É um sebo que também é editora. Como o sebo surgiu em 1985, como editora a partir de 90, 91. No início, quando eu criei aqui o Sebo Vermelho, em 85, as pessoas chegavam aqui procurando uma luva, uma máscara para poder entrar. Aí hoje já vem um deputado, uma autoridade, uma pessoa, entendeu, que nem é daqui, um secretário de governo. Também vem um cidadão comum, um gari, um pastoreador de carro que gosta de um livro, uma revistinha, sabe? O sebo tem esse diferencial. Eu editei livro de Lenine Pinto sobre os americanos em Natal, livro de Cascudo, livro de Oswaldo Lamartine, livro de Peri Lamartine, livros de... Eu diria que hoje é praticamente impossível alguém pesquisar, estudar sobre a história de Natal e do Rio Grande do Norte e não passar pelas edições do Sebo Vermelho. Meu amigo Augusto Lula costuma dizer que sem Abimael, sem o Sebo Vermelho, nós teríamos muita dificuldade de recontar a história literária do Rio Grande do Norte. Eu concordo com ele. Dessa forma, como editora, não é? Ele é um dos sebos mais importantes porque as edições de Abimael, que lançou agora o título de número 500, né? Essas edições são voltadas para a cultura potiguar. Mas o diferencial do Sebo Vermelho são as edições, não é? E contar especificamente a história do Rio Grande do Norte. Com todo esse período já editamos 503 títulos, esse aqui é o número 500, e todos feitos com o meu dinheiro,
assim, com um certo sacrifício, mas também isso aí é um projeto de vida, é um objetivo assim que eu tinha depois que eu fiz 10 livros, aí eu disse, agora eu quero fazer 30, 50, 100, depois que cheguei ao 100º, eu disse, agora eu quero sonhar com o número 500. E depois de Cascudo, Oswaldo Lamartine de Faria, com todo respeito aos outros autores, ele é a pessoa mais representativa em ter uma obra, no conjunto da obra. Oswaldo Lamartine tem exatamente isso, é um homem que passou a vida inteira escrevendo sobre o sertão, sobre o Seridó, sobre o sertão paraibano, norte rio-grandense. E esse aí tinha que ser o número 500, porque eu já publiquei bem uns 15 livros de Oswaldo Lamartine. O livro eletrônico no Brasil, ele não deu certo. Para trás, muita gente dizia que o livro estava com os dias contados. O livro como objeto, o livro no papel. E hoje, assim, 25 anos depois, está provado que o livro no papel como objeto vai continuar por séculos e séculos. Os espaços do sebo, não apenas a coisa como adquirir leitura, mas também como um lazer, como você vir discutir sobre futebol, você vir discutir sobre política, sobre N fatores que o sebo agrega, não é? E que também é cultura. Para mim é um espaço fantástico. Primeiro porque eu gosto desse ambiente em torno dos livros e alguns intelectuais que vêm aqui, alguns leitores e escritores que fazem com que esse ambiente seja muito especial. E tenho essa felicidade dele ter publicado 3 livros meus, 2 livros de poemas e um livro de ensaios sobre bibliotecas do Rio Grande do Norte. Minha parceria com o Abimael já tem mais de 20 anos. Hoje em dia, assim, eu já fiz mais de 300 capas para o Sebo Vermelho, uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim. E essa parceria foi, ao longo do tempo, só se fortalecendo, assim. O meu trabalho, assim, a serviço do Sebo Vermelho. Assim, a gente sempre teve uma sintonia muito legal, que a Abimael sempre deu muita liberdade de fazer o meu trabalho da maneira que eu quisesse. Então a gente tem que fazer uns cálculos da seguinte forma. Esse sebo tem 35 anos e editou 500 livros, não é? Daqui a 35 anos, talvez, ou então ele vai ter que correr contra o tempo, né? Para chegar e publicar mais 500 antes de 35 anos. Eu levei 27 anos para conseguir editar esses 500 títulos. Comecei em 90 e até agora, em dezembro. E em pouco tempo a gente chegar ao 1000º título sobre a nossa história. E como Pelé fez 1000 gols, eu tenho todas as condições de superar Pelé com relação a essa questão dos livros. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã. Se puder, não esqueça, fique em casa.